Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 13 de março de 2025. Putin aceitará a proposta de cessar-fogo feita pelos Estados Unidos da América? Hoje todo mundo se pergunta isso, né? Todo mundo está especulando, vai aceitar? Muitos dizem não vai aceitar, alguns céticos, né? E como é que vai ficar isso afinal? Eu vou colocar uma série de pontos aqui e vocês vão me ajudar a tirar conclusões, né? Talvez a minha conclusão não seja melhor, mas a gente tem que reconhecer se der o contrário. E nas negociações que aconteceram na Arábia Saudita, os negociadores de Washington e de Kiev concordaram com uma proposta conjunta para um cessar-fogo imediato. 30 dias na guerra na Ucrânia. Esse é o cessar-fogo. É o tamanho do cessar-fogo. Eles também concordaram que a ajuda militar dos Estados Unidos da América seria retomada, como de fato já foi. Já comentei agora no áudio anterior rapidamente. Bom, agora fica a questão: a Rússia vai ou não aceitar isso? Com toda a probabilidade, sem concessões territoriais, porque ali não estão previstas que a Ucrânia vai fazer concessões territoriais. Ela vai aceitar esse cessar-fogo assim? Vai negociar nesses 30 dias? Porque ela já disse que não aceita um cessar-fogo. Mas vamos ver, está viajando para... provavelmente já chegou agora, quando esse vídeo estiver no ar, em Moscou, que vai discutir entre sexta e esse final de semana com a cúpula do Kremlin, né, com o ditador russo, talvez, não sei se ele vai receber o emissário do Trump. Acho que deverá receber. Ao mesmo tempo, o problema é que a Ucrânia precisa de garantias de que a liderança russa não vai atacar novamente, mas os americanos estão se recusando a dar essas garantias. Trump já disse que não vai garantir nada. O problema está que a Europa empurrou lá. Mas a Europa está correndo e disse que vai ajudar a Ucrânia a dar garantias. Vai mandar tropas, inclusive, que o Putin não quer. A única opção que resta é algum tipo de garantia europeia. Então, Trump não quer, sobrou a Europa. Ou a possibilidade de armar a Ucrânia também é uma outra possibilidade, para que ela seja tão forte quanto a Rússia. A questão é, será que Trump vai querer investir em algo assim? O Biden não investiu em algo assim. Ele deu armamento bom, tecnologicamente bom, capaz, mas é apenas para se defender. Não para ficar tão forte e poder ter a vitória no campo de batalha. Bom, é uma situação complicada, né? O Putin agora enfrenta um dilema, né? Qual é o dilema? Ele quer a Ucrânia ou quer o Trump? Né? Ontem mesmo ele provavelmente esperava obter os dois na mesa de negociações. Ontem não, perdão, 2 dias atrás. Ele esperava obter os dois na mesa de negociação. Ele queria persuadir a Ucrânia a capitular com a ajuda de Trump, gradualmente retomar o controle da Ucrânia, ou toda a Ucrânia, e ao mesmo tempo chegar a um acordo com Trump sobre várias questões táticas e estratégicas. Agora ele tem que tomar uma decisão, se ele ainda quer uma aliança tática e estratégica com Trump para fortalecer a sua posição geopolítica, que perdeu toda ela, não tem expressão no mundo hoje, geopoliticamente falando, e reduzir sua dependência da China. Bom, se ele quiser reduzir sua dependência da China, como a China ajudou muito nessa guerra, ele vai, e a China sabe cobrar. Então ele deve estar numa sinuca de bico. Então ele tem que concordar. Nesse caso, né, se ele quiser fazer essa aliança tático-estratégica com o Trump, ele tem que concordar com o cessar-fogo e desistir de sua intenção de forçar a Ucrânia a capitular. Ele tem que ver o que é melhor para ele. Para ele, não apenas pessoal, para a Rússia, né? Porque ele que levou a Rússia a essa série de problemas que ela está tendo, econômicos, sociais, etc., e políticos, né? O Trump disse que pode pressionar a Rússia, mas ele prefere não fazê-lo, né? Até agora, claramente, ele não fez nada, né? Agora, na minha opinião, a Ucrânia também tinha duas tarefas interconectadas na Arábia Saudita. A primeira delas é demonstrar de forma mais convincente possível que não é a Ucrânia que está bloqueando a paz, mas a Rússia. Então ela fez a proposta e ela aceitou a proposta do Trump. Foi uma jogada, depois eu estive pensando, é uma jogada de mestre do Volodymyr Zelensky. Segundo, lançar a bola diplomática para o lado russo do campo de jogo, apresentando as próprias propostas, uma visão proativa e uma disposição para concordar com o cessar-fogo. Ou seja, colocou o bode agora na sala do Putin. O Putin que tem que
se vê com esse bode aí, se ele tira ou fica com bode. As informações e declarações iniciais na Arábia Saudita e os relatórios sobre a retomada da assistência militar e a troca da inteligência, ou seja, voltou ao compartilhamento da inteligência, mostram que a delegação ucraniana concluiu com sucesso essas duas tarefas nas negociações na Arábia Saudita. Agora, como o Putin vai devolver essa bola diplomática, né? Como o Putin vai resolver esse problema, aceita ou não aceita, isso que vai determinar a habilidade da Rússia nessa disciplina diplomática específica. Devemos ser inteligentes, né? Na realidade é isso, devemos, que eu digo, me coloco do lado ucraniano, falando como, né, como se eu fosse uma das partes da negociação. A Ucrânia tem que ser inteligente e voltar isso para a forma que Zelensky novamente se torne um obstáculo no Prêmio Nobel de Trump. Trump está fazendo tudo para ter um Prêmio Nobel da Paz, segundo dizem comentaristas. Então eles têm que ser inteligentes e jogar o problema para tentar fazer a Ucrânia como vilão. Não pode haver dúvida de que a Rússia aceitará a oferta, eu acho, né? Na sua forma atual. Ela pode até violar depois, mas eu acho que eles vão aceitar, né? O Ocidente e a Ucrânia estão pedindo em uníssono o fim das hostilidades, não é só a Ucrânia. Todo mundo, todos os países estão pedindo a paz, né? Todos os países estão pedindo um cessar-fogo, mesmo que seja 30 dias para negociar o restante. Mas eles estão cantando a mesma música desde fevereiro de 2022. E o Trump não dá bola. Todos pedem paz e o Trump continua matando civis na Ucrânia. Inclusive, depois da reunião, às noites seguintes, ele fez ataques violentos contra as cidades da Ucrânia. Parece que os civis ucranianos são seus principais inimigos. E ninguém tem o direito de agir como se não tivesse ouvido que a Rússia tem seus próprios termos, né? E a Rússia tem os termos dela, mas ela é cruel com a população, né? A eliminação das razões para o início da operação militar especial, que foi um termo que foi escrito pelo Kremlin para designar a guerra contra a Ucrânia, né? Então é um jogo violento, que lá tem nazistas, né? E lá não querem o idioma russo, quando era tudo mentira. Ele inventou um monte de mentiras e invadiu a Ucrânia. E agora, será que ele se contenta em perder territórios, porque não foi negociado isso naquela reunião da Arábia Saudita? Ele deve estar um pouco frustrado, mas eu acho que ele vai tentar aceitar. Ainda não tem a definição final, porque a situação econômica da Rússia está extremamente ruim, né? Ele não sabe mais o que fazer com a economia, ele precisa do Trump para ajudar, para tirar as sanções e, quem sabe, arrumar um empréstimo, financiamentos internacionais, né? O Putin é um cara quieto, reservado, né? Ele não é muito falatório, ao contrário do Trump, então já marca um início de jogo que não é equilibrado, né? E ele pode ter consequências imprevisíveis entre essas duas figuras, né? Precisamente porque os objetivos de ambos são muito diferentes. Putin quer afirmar a soberania da Rússia sobre a Ucrânia. Esse é o objetivo principal dele, sobre toda a Ucrânia, não sobre o Donbass, né? Não sobre Zaporizhia, não somente sobre a Crimeia. Ele quer retomar o projeto e criar uma esfera de influência como a soviética, ao longo de linhas nacionais. Trump quer separar Putin de Pequim. Esse é o objetivo do Trump, basicamente, né? E fazer do acordo sobre a Ucrânia a força motriz por trás de uma nova ordem internacional, que ele também quer moldar. Ele quer mudar a ordem internacional e já mostrou isso quando está abandonando a Europa. E o Putin também, mas só que o Putin está tentando mudar a ordem internacional com o BRICS, numa visão diferente de cada um. Putin e Trump personificam dois projetos ambiciosos para a reorganização da segurança internacional que no momento parecem totalmente incompatíveis, né? E nós temos que lembrar esse confronto que houve na Casa Branca, né? O show, podemos até chamar, alguns chamam de show, o fato de diplomatas, depois disso, dos Estados Unidos da América e da Ucrânia, terem conseguido melhorar as relações, né? Como outra ilustração de como Trump, apesar de sua aparente fanfarronice e disposição para lançar insultos,
sempre parece aberto a novas negociações. Para ele, de fato, a arrogância e a intimidação são frequentemente parte integrante do processo de negociação. Eu acho que a Rússia precisa assinar. Eu disse por causa disso que ele deveria assinar. Mas também não tenho certeza que ele vai assinar. Eu tenho muitas dúvidas. E se ele não assinar, a guerra vai continuar, a despeito de tudo. E como o Trump vai se comportar, não sabemos. Ele vai dar mais armas para a Ucrânia? Ele vai ajudar mais a Ucrânia? Ou vai dar só aquilo que o Biden aprovou e vai ficar quieto olhando? Não se sabe. Mas o projeto dele também é muito ambicioso. O projeto dele é separar Putin da China. E eu acho que isso é muito difícil, porque a China vai saber cobrar muito caro do ditador russo se ele abandonar a China. É, de fato, um jogo muito complexo, com resultados que não são facilmente previsíveis. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Eu conto com vocês inscritos no canal. Você viu aqui a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.